Na questão da estratégia organizacional, a teoria da matemática ela não tem uma característica de estar ali no meio, mas apesar disso, ela se preocupa com a competição que existe nos jogos, né, ali no meio, e, ela tem alguns elementos básicos. Esses elementos básicos, eles são 5 pontos, e eles são os seguintes. O primeiro é a capacidade de compreender o comportamento competitivo como um sistema na qual os competidores, clientes, dinheiro, pessoas e recursos interagem continuamente. Então eles estão sempre se interagindo entre si de modo um tanto competitivo. O segundo ponto é que ele consegue utilizar essa compreensão, né, do primeiro ponto para predizer, né, para antecipar o movimento estratégico, que vai alterar o equilíbrio competitivo. O terceiro ponto são os recursos que eles podem ser investidos, eles podem ser investidos permanentemente em novos recursos ou novos usos, né, máquinas no caso. Mesmo que os benefícios só vão aparecer no longo prazo. Então ele então ele não se preocupa se vai obter os benefícios no curto ou no médio prazo. Então ele é investido permanentemente. O quarto ponto seria a capacidade de prever os riscos e os lucros com exatidão e certeza, suficientes para justificar o investimento. Então ele consegue ver com bastante exatidão o custo-benefício daquilo que vai ser gasto, né? Daquilo que vai ser investido. E no quinto ponto, seria a disposição para agir. Então, por ter uma competitividade, se algo eu quero ser maior que o outro, mais que o outro, então as organizações acabam agindo com maior frequência, elas não ficam paradas, estagnadas, eles querem ser maiores e mais que os outros, né, no caso. Bem, a parte do meu trabalho é sobre os indicadores de desempenho. O que seriam os indicadores de desempenho, né? Os indicadores de desempenho são sinais vitais de uma organização. Esses sinais vitais a gente pode representar através de análises congruentes, né, racionais, que viabilizam o processo total da empresa, né? A gente pode assim tomar decisões mais racionais, com certas demandas e processos, sem ter uma certa dificuldade em analisar o que a gente tem que cumprir ou não. Dentro desses indicadores de desempenho, a gente pode ver alguns, né? Existe uma subcategoria dentro desses indicadores de desempenho, e dentro deles existe um resultado, onde a gente vai pegar uma finalidade, né? Um meio que a gente quer atingir, e a partir desse meio a gente vai conseguir estabelecer uma meta e saber como que a gente vai lidar através desse processo, né? Dentro desses próprios indicadores também tem o próprio desempenho, né? Que é o comportamento dos meios, né? Que você quer colocar em prática. Então você vai colocar os meios instrumentais lá e vai ver o que vai acontecer dentro desse processo, né? Podendo analisar de certa maneira, né, o fator e o equilíbrio que existe ali dentro para você poder tirar um resultado racional totalmente depois, né? Questão de fatores críticos de sucesso, né? São aspectos fundamentais para que a organização seja bem sucedida. Então, essa questão dos fatores críticos do sucesso, né? Como a gente já mencionou, a gente tem uma certa racionalidade para poder atingir um certo meio, uma certa meta, né? Então, de algum modo, né, esses fatores críticos eles são justamente para viabilizar, né, essa questão, em que você vai analisar criticamente, né, vai ser racional, conforme o já dito, todos os fatores, né, e aspectos fundamentais para que se seja um bom sucesso assim, para a sua empresa, que sua empresa possa alavancar e crescer. Não só se baseando apenas de palpites, né, markets
criativos ou coisas do tipo, mas sim de números, né? Dentro desse processo, a gente encontra o Sigma, né? Aqui eu tenho um pouquinho resumido, né, sobre o que seja o Sigma, né? E o Sigma é um processo que utiliza várias técnicas em um metódico passo a passo para atingir metas bem definidas. Então, assim, o Sigma ele é um certo meio para facilitar, né, essa administração geral sobre a racionalidade e questão empresarial, sobre meios e métodos para poder atingir certos patamares, né? E o mais rentável para o aperfeiçoamento empresarial atualmente é o Sigma 6, né? O Sigma 6 ele tem maior amplitude de aplicação, né? Ele pode ser aplicado em várias demandas, em vários locais. Estrutura de implementação mais simples, ou seja, ele é mais assim popular em questão para você apresentar para sua empresa ou aplicar em empresas que você esteja entrando, né? Ou que talvez que você trabalhe, né? Viabilizando, vendo que no mercado hoje em dia também existem essas pessoas que ajudam a alavancar empresas, né? Tanto como empresas de marketing ou coisas, né? Assistência social e tudo mais. Ferramentas mais profundas, né? Forte vinculação com a saúde financeira dos negócios. Essas ferramentas mais profundas seriam você pegar afinco o que está problematizando a sua empresa ou o que não, né? E poder apostar dentro daquela proposta que está dando certo ou que está dando errado, né? Você descartar aquela que está dando errado e focar somente no seu produto bem sucedido, né? Essa forte vinculação com a saúde financeira dos negócios também, ela fala muito sobre você estruturar a empresa, porém ela precisa de uma demanda e uma manutenção diária, né? Então não é somente apresentando esses segmentos que você vai conseguir estabelecer uma saúde concreta da sua empresa, né? Então o Sigma 6 é justamente para ajudar nesse processo. Outros setores que também são usados para analisar o desempenho e a aptidão da empresa são organizacionais, né? A questão organizacional é você saber distribuir conforme a necessidade da empresa, não apenas distribuir a empresa para, por exemplo, para funcionários que vão fazer tais funções ou, né, ou máquinas que vão fazer tais funções sem uma finalidade nenhuma. Você tem que ter uma organização totalmente apta, né, para que você possa distribuir isso aí congruentemente e poder conseguir resultados. Questão de marketing é você conseguir atingir o público-alvo, né, que você deseja, caso você seja vendedor de um produto ou até mesmo de produção, seja você estabelecer a questão do marketing, né, e racionalizar esse marketing. A questão da produção também. Você sabe que números você está tendo, né, porque como já dissemos, nós somos indicadores, né, de racionalidade. Então a gente tem que saber ao certo, né, quais os valores, se a gente teve prejuízo, se a gente teve lucro, para poder estabelecer, né, metas e meios ali para poder fundamentalizar uma questão social a longo prazo, né, questão da produção. O desenvolvimento, né, porque a empresa em si ela vai crescendo e vai se desenvolvendo, estabelecendo novas estruturas, né, por assim dizer. Então é preciso ter uma pessoa que acompanhe esse processo para poder atingir todas essas questões. Também possuímos a questão das finanças, né? As finanças são, né, a questão de orçamento, pagamento, férias, etc., né? Saída e entrada. Então é bom a gente saber qual o estímulo que está tendo dentro desses caixas, né, desses guichês, como que está entrando, como que está saindo, para poder saber que forma que vai ser distribuída isso, se precisa mandar alguém embora, se precisa contratar uma pessoa nova, né, se sobrou alguma coisa, se, né, teve prejuízo e tal. É questão de logística, pois a gente precisa, né, tá em intercâmbio com as pessoas para poder saber o que está vendendo e o que não, né? O que é melhor produzir, né? Vai até se ligar um pouco com a questão de produção, porque a gente vai saber desse modo o que a gente vai comercializar mais e o que não. Questão de suprimentos, pois a gente precisa de matéria-prima para produzir, né? Então aí já vai entrar uma escala matemática maior também, né? Para a gente saber que renda vai ser distribuída através daquilo. E os recursos humanos, né? Para poder administrar todo esse processo e distribuir de forma integral dentro da empresa. Por fim, a minha parte resume mais a isso, né? Eu dou a palavra ao próximo aluno para apresentar o trabalho e obrigado. Boa tarde, professora. Meu nome é Vitória, eu sou estudante do primeiro ADMA e hoje eu e a Bruna a gente vai falar um pouquinho sobre a apreciação crítica da teoria matemática. Bom, a matemática ela contribuiu de inúmeras formas para a administração. Ela contribuiu
com técnicas de planejamento e controle no emprego de recursos materiais, financeiros, humanos, entre outros vários, a fim de evitar que algo desse errado, fazendo o trabalho com mais excelência e mais segurança, através de estatísticas e números. Porém, há algumas limitações da teoria matemática. Ela é eficaz apenas a aplicações de projetos ou trabalhos que envolvam órgãos ou grupos de pessoas. Então, ela não tem condições de abarcar um número global de pessoas. Ela baseia em dados estatísticos. Então, todas as situações são reduzidas a números ou a expressões matemáticas. E muitas vezes, a maior parte dos conceitos nem sempre apresenta expressões numéricas ou quantitativas, onde surge um impedimento da aplicação extensiva da PO. Então, às vezes a PO não consegue abarcar o que está sendo pedido. Ela contribui com técnicas operacionais situadas na esfera de execução, mas poucas técnicas mais elevadas presentes na hierarquia operacional. Então, ela contribui com operações básicas. As mais elevadas ela não consegue abarcar, não consegue dar conta. O reducionismo da teoria matemática. Ela trata de uma abordagem matemática dos problemas de administração, do que uma coisa que é definida especialmente para administração. É como se fosse matemática em engenharia, matemática em outras coisas. Ela não é especialmente feita em administração. Administração de operações. A teoria matemática, ela está se transformando aos poucos em uma administração de operações. E ela se concentra nos seguintes aspectos. Primeiro, produção just in time. Ela se baseia em um sistema que busca a eliminação do desperdício e do aumento de produtividade. No sistema de manufatura, ela atua como objetivo de produzir exatamente o que é necessário. Então, ela evita desperdício. Ela produz com aquilo que ela tem. 2. Qualidade total, que é um aspecto muito importante na produção. E existem princípios básicos que caracterizam a visão japonesa, que é a TQM. A qualidade é construída e não inspecionada. Então, ela vem aos poucos, ela não fica ali num negócio maçante inspecionado. A melhoria da qualidade economiza dinheiro. Então, quanto maior qualidade você tem, mais você evita desperdício, economizando dinheiro. A qualidade repousa no princípio da melhoria contínua, através de melhorias incrementais nos produtos e processos. Então, aos poucos, ela vai melhorando, incrementando mais coisas nos produtos e nos processos para evitar erros e ter uma qualidade maior do produto e do serviço. 3. Reengenharia de processos. É um desenho fundamental, drástico e totalmente novo dos processos do negócio, para melhorar o custo, qualidade, serviço e velocidade. Então, ela descarta as outras estruturas, processos e sistemas que já existem para colocar outro no lugar, que vai atender a empresa de uma forma mais eficaz. Ela tenta ter vários projetos para ver qual deles vai se sair melhor na empresa. 4. Usinas de serviços. Competir não somente com base nos produtos, mas também com base nos serviços. São atividades econômicas muito importantes, que produzem um lugar, tempo, forma ou utilidade psicológica para o consumidor. Os serviços podem incluir suporte de informações para o cliente, entrega rápida e confiável, instalação do produto, serviços pós-venda e solução de problemas. Então, não é só o produto em si, é também o atendimento
a forma como eles vão se comportar depois de vender o serviço, o quão eficaz eles conseguem ser. E isso pesa muito na hora de o consumidor optar pela sua empresa ou de outra. Então foi isso, professora, e a Bruna vai dar continuidade. Pela qualidade surgiu graças à teoria da matemática. Serve como base para a excelência e a competitividade das organizações. Este movimento surgiu no Japão e teve uma imensa dimensão sobre o mundo, influenciando diversos países. Alguns exemplos disso são os prêmios do Deming, o prêmio de Malcolm Bradley e o Prêmio Nacional de Qualidade do Brasil. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses prêmios. O prêmio do Deming, ele surgiu no Japão em 1951, a fim de consagrar as empresas com um alto nível de qualidade, e ele rapidamente influenciou outros países a desenvolver prêmios baseados nele, como é o caso do prêmio de Malcolm Bradley, que foi inspirado, como já disse, no prêmio do Deming do Japão. Ele foi criado nos Estados Unidos em 1987. A sua finalidade seria de encorajar as empresas a servir como modelo para melhorar os padrões de qualidade e competitividade. Anualmente, esse prêmio ele premia 2 empresas de manufatura, 2 companhias de serviço e 2 pequenas empresas que se destacam pela qualidade da administração e pelos seus produtos. O Prêmio Nacional de Qualidade, ele criou uma fundação em 1991. Seria a Fundação para o para o Prêmio Nacional de Qualidade, a FPNQ, que seria a fim de administrar o Prêmio Nacional de Qualidade, PNQ. Alguns fundamentos de excelência do Prêmio Nacional de Qualidade são a liderança e a constância de propósitos, a visão de futuro, foco no cliente e no mercado, a responsabilidade social e ética, as decisões baseadas nos fatos, a valorização dos processos, a abordagem por processo, a valorização das pessoas, o foco dos resultados, a inovação, a agilidade, aprendizado organizacional e uma visão sistêmica. O ciclo de avaliação desse prêmio ele é feito anualmente e tem como objetivo estimular as empresas com um desenvolvimento cultural, político, ético, científico, tecnológico, econômico, social do país. E também fornecer para as organizações algumas referências para elas ter um aperfeiçoamento contínuo dentro da sua administração. Entre outros objetivos também, esse prêmio possui.